Fala, DJ Escolhidos, tudo bem com vocês? E o que vocês acham de hoje a gente conversar um pouquinho sobre JoJo's Bizarre Adventure? Yes, yes, yes! Sim, vamos conversar um pouco sobre JoJo's Bizarre Adventure, mas a gente vai estar falando sobre Digimon com certeza. Vou estar falando sobre referências de JoJo's Bizarre Adventure que existem dentro de Digimon. Existem referências de JoJo's Bizarre Adventure em tudo, inclusive em Digimon? Yes, existem mesmo muitas referências. E por isso eu decidi fazer esse vídeo. Porque eu sei que JoJo's Bizarre Adventure é muito famoso. Eu mesmo gosto bastante. Recomendo que quem não tenha assistido ou lido, que o faça, porque são histórias muito boas, né? Com personagens muito legais também. Mas o que eu vou estar fazendo nesse vídeo é falando pra vocês de Digimons que com certeza são de certas maneiras referências a muitas coisas diferentes e personagens diferentes de JoJo's Bizarre Adventure. Então, vamos começar, DJ Escolhidos? Vambora! Então, para começar, já vou deixar explicado para vocês que a parte mais famosa de JoJo's Bizarre Adventure, que acaba tendo mais referências em outras coisas, em outras mídias, é a terceira parte, né? Que é uma parte chamada de Stardust Crusaders. Então, se você assistiu o anime, você vai conhecer como terceira parte. Se você viu pelo mangá também, são os Stardust Crusaders, onde personagens como Jotaro e o Joseph e o Kakyoin e o Polnareff e o Avidol aparecem, né? E essa parte ficou tão famosa, mas tão famosa, que muitas referências são feitas a esses personagens e a coisas que esses personagens fazem e a poderes desses personagens em vários outros animes e mangás e jogos e comics e filmes e muitas coisas por aí, né? Ficou extremamente famoso no mundo todo. E eu queria trazer para vocês algumas coisas de Digimon que com certeza são baseadas em JoJo's Bizarre Adventure. Então, para começo de conversa, para quem não entende direito de Digimon, você tem que entender que os Digimons nascem de informações que são colocadas na rede da internet, né? E isso é fato para a grande maioria dos mundos digitais. Não para todos, mas para a grande maioria dos mundos digitais é assim que acontece. Informação que é colocada pelos humanos nas redes da internet acabam caindo nessas redes e vão para o mundo digital de formas diferentes e chegando lá muitas vezes dão origem a Digimons diferentes com características e poderes diferentes. Isso não é diferente com JoJo's Bizarre Adventure. Você tem JoJo's Bizarre Adventure aos montes na internet, então faz sentido que vários Digimons e outras coisas tenham como base esses personagens e esses poderes. E além disso, a gente sabe que a mídia adora fazer referência a esse mangá, a esse anime tão legal. Então faria sentido que a gente tivesse um pouco disso dentro de Digimon também, né? Então a gente vai começar do mais básico de todos, a gente vai estar falando do Bancho Leomon, né? Então Bancho Leomon, de cara, quem conhece JoJo's Bizarre Adventure vai entender a quem ele faz referência. Ele faz referência ao protagonista dessa parte, da parte Stardust Crusaders de JoJo's Bizarre Adventure, ao personagem Jotaro Kujo, né? Então o Jotaro, ele é o tipo de personagem que ele é bem sério, ele faz as coisas bem calculadas e ele é muito frio para fazer as coisas. Ele não soa, ele não fica nervoso, não importa em qual situação ele tiver. E quando eles estavam criando o Bancho Leomon, eles decidiram dar esse tipo de personalidade para ele também. Não só isso, mas colocaram ele num grupo, né, que a gente conhece como os Bancho, e os Bancho são um grupo de Banchos, né, que se parecem de certa forma todos com o Jotaro, né, não que o Bancho Leomon não seja o principal ali, mas o grupo deles, de certa forma, lembra o que era os Stardust Crusaders, até tem basicamente a mesma quantidade de membros esse grupo, né? E o Bancho Leomon luta da mesma maneira que o Jotaro também, com golpes físicos, socos, chutes, ficando mais poderoso, saindo energia do corpo dele. Ele é muito sério e ele trata as coisas com frieza. Dificilmente você vai ver o Bancho Leomon se comportando de maneira muito preocupada, né? Então, tanto em como ele luta, tanto em quanto ele se veste, como ele se comporta, a personalidade, você vai poder fazer várias conexões entre ele e o Jotaro, né? Se você quiser ver mais do Bancho Leomon, eu recomendo que você assista a parte de Digimon Savers do anime, né, o Digimon Data Squad. Lá o Bancho Leomon aparece bastante. E se você assistiu JoJo's Bizarre Adventure, você vai conseguir fazer conexões entre o Bancho Leomon e o Jotaro, né? Mas daí, pessoal, a gente vai para um outro Digimon. Esse outro Digimon também faz referência ao Jotaro, mas não apenas ao Jotaro. Se você acompanha JoJo's Bizarre Adventure, você sabe que muitos personagens usam poderes semelhantes. A gente vai falar do Gankomon, né?
que é um Royal Knight, um Cavaleiro Real, Digimon extremamente poderoso e importante dentro da franquia Digimon. Então você já vai perceber que a maioria dos personagens que faz referência a JoJo's Bizarre Adventure são personagens muito fortes, né? Faz sentido porque os próprios personagens daquela história são sempre muito poderosos, né? Então o Gankomon, a parte principal aqui é que, mais uma vez, ele se comporta bastante como um personagem de JoJo's Bizarre Adventure se comportaria, um dos heróis, né? Anda por aí numa grande jornada, tentando resolver os problemas dos outros, reunindo seguidores e tudo mais. Então ele luta fisicamente muito bem e dá golpes até muito parecidos com muitos golpes físicos que personagens como Jotaro Kujo também aplicam, né? E o Gankomon, ele tem uma coisa ainda mais especial. Se você viu essas imagens que eu tô mostrando dele pra vocês, vocês vão ver que atrás dele ele tem um grande espírito de fogo. Esse espírito de fogo é basicamente um outro Digimon que surge das costas do Gankomon e luta junto com o Gankomon. Então ele basicamente é um Digimon também, mas ele é um espírito de fogo que luta e obedece e ajuda o Gankomon de formas diferentes a lutar, né? Então ele com certeza vai lutar bem parecido com o que um personagem de JoJo's Bizarre Adventure lutaria. Ele vai ter que ir perto, mas os golpes dele físicos vão ser muito poderosos e o próprio espírito vai usar golpes físicos também para amplificar a força do Gankomon mais ainda, né? É muito, muito semelhante com o que acontece em JoJo's Bizarre Adventure. Dificilmente você vai ter exemplos tão bons como o Gankomon de uma referência a esse mangá dentro da história de Digimon, né? O que é muito legal. Mas não só apenas por isso, né? Se eu tivesse que dizer pra vocês em quem eu acho que o Gankomon é baseado em personalidade, o jeito dele e tudo mais, eu diria que é ou no Jotaro ou no Joseph, né? O Joseph seria o protagonista da parte 2 de JoJo's Bizarre Adventure, né? Ele aparece também na parte 3 e na parte 4, mas a ideia é que o Joseph, ele é um cara que ele acaba ensinando o neto dele de certas formas, que era o Jotaro, a usar seus poderes, a ser melhor com as coisas que ele tem. E essa é uma coisa que o Gankomon também faz. O Gankomon acaba encontrando o Hakimon, e o Hakimon acaba evoluindo para Jasmon no final, se tornando em outro Cavaleiro Real. E não só isso, mas o Jasmon também tem um stand, né? De certa forma. Atrás do Jasmon aparecem 3 espíritos, bem parecidos com o espírito de fogo das costas do Gankomon, né? Esses 3 espíritos são baseados nos 3 mosqueteiros. E é interessante que ele, sendo um aprendiz, quase como um filho adotivo do Gankomon, tenha desenvolvido um poder tão parecido, né? Esses chamados 3 mosqueteiros, que são também muito parecidos com os poderes usados em JoJo's Bizarre Adventure. Eles lutam ao lado do Jasmon, quase como se eles fossem parte do espírito do Jasmon, né? Também muito semelhante a JoJo's Bizarre Adventure, onde esses stands são literalmente poder espiritual dos usuários de certa forma. Eles são conectados totalmente. Se você ferir esses poderes, você vai estar ferindo o personagem também, o próprio corpo físico dele. E no caso aqui, isso também vai acontecer com esses Digimons. Esses poderes, esses espíritos que flutuam em volta deles, se forem feridos, se forem destruídos, vão acabar causando dano ao próprio Digimon também, né? Então, muito legal. O próprio Jasmon sendo assim, ele seria quase como se fosse mesmo um filho para o Gankomon, tendo poderes parecidos e também com base em JoJo's, né? E daí, próximo lugar aqui, eu quero deixar para vocês um Digimon que, de certa forma, pode ter uma base no vilão, né? No caso, seria o Dio. E o Dio, que muitos de vocês conhecem, né? Aquele que usa o The World e tal, que para o tempo e tal, que é um vilão muito conhecido, muito famoso, que fez tanto sucesso para tantas pessoas. Ele pode ter servido de base para certas coisas que aconteceram em Digimon. Então muitas pessoas conectam o Dio com o Myotismon, né? Inclusive vocês viram na capa desse vídeo lá o Myotismon parecendo com o Dio. Myotismon é um vampiro e tudo mais, e passa por várias transformações diferentes para se tornar mais forte, que é uma coisa que o Dio de certa forma também faz, né? Fora isso, o Myotismon não tem muitas conexões em poder e tudo mais com o Dio, né? Apenas ele ser um vampiro, apenas ele ter os cabelos loiros, talvez ele se comporte meio parecido, né? Ele é do mal e tudo mais. Porém, o Digimon que com certeza foi baseado no Dio é o Lucemon. E vocês vão entender agora o porquê. O Lucemon, na forma original dele, é um anjo caído, né? Metade do mal, metade do bem, super maligno, fez um monte de coisas ruins no grande passado do mundo digital.
E tudo isso, de certa forma, pode ter sido usado como referência para trazer o Lucemon mais perto do que o Dio é na história de JoJo's Bizarre Adventure. Eu vou explicar para vocês. Na história de JoJo's Bizarre Adventure, o Dio, que é o grande vilão, aparece pela primeira vez no passado bem distante, nos anos de 1880, onde ele fez muitas coisas ruins por causa de várias coisas que aconteceram com ele, né? E tal. E o que acontece é que a gente sabe que o Lucemon em Digimon também apareceu no grande passado e fez muitas coisas ruins, e os guerreiros lendários tiveram que lutar contra ele, selaram ele e tudo mais. E isso também é muito parecido com o que acontece com o Dio. O Dio, quando ele foi derrotado, ele não morreu, ele ficou preso em forma de apenas uma cabeça, né? Dentro de um lugar, junto com o corpo do seu irmão e coisas do tipo. Então foi bem estranho, bem bizarro, tudo a ver com a história daquele mangá, daquele anime, né? O que acontece é que depois de 100 anos preso dentro de um baú lá, ele acaba se aproveitando do corpo do irmão dele, ganha um corpo novo, fica com aparência nova, ganha poderes novos e sai de lá muito mais forte. E o que acontece é que recentemente uma coisa de certa forma parecida aconteceu com o Lucemon, né? Para ele se tornar mais poderoso, ele conseguiu o anticorpo X e dessa forma ele evoluiu. E ele estava preso durante muito tempo dentro da área negra. E quando ele conseguiu finalmente escapar de lá usando seus novos poderes, a gente viu como ele era, e ele era muito, muito parecido com o Dio. E vocês querem saber o quão parecido com o Dio ele é? Eu vou deixar para vocês como o Dio ficou numa nova transformação que ele ficou em um jogo de JoJo's Bizarre Adventure para videogame. Olha para ele aí, vocês vão perceber o quão parecido o Lucemon X é com essa forma do Dio. Ou seja, basicamente em cores, em aparência, até nos desenhos do rosto, o corpo dele, que agora é muito mais musculoso, o Lucemon X se parece muito, muito mesmo com o Dio, né? E, mais uma vez, ele vai passar por quantas transformações ele precisar, ele vai se tornar o monstro que for para que ele consiga os seus objetivos, consiga derrotar os seus inimigos, né? Que é uma coisa que o Dio também fazia. Então faz sentido que eles tenham usado o Dio como base para estar trazendo o Lucemon como um cara ainda mais poderoso, ainda mais temível, até para um grupo como os Cavaleiros Reais. E é interessante que a gente pense dessa forma, né? Se a gente tiver uma história no futuro que realmente se baseie em JoJo's Bizarre Adventure dentro de Digimon, seria interessante que Digimons como o Bancholeomon e o Gankomon e o Jazzmon se unissem para lutar contra o Lucemon, né? Que de certa forma aconteceu no mangá Digimon Chronicles X, onde o Lucemon X e os outros Lords X atacaram o mundo real, o mundo digital, e acabaram tendo que ser impedidos por todos os Cavaleiros Reais na forma X também, né? Mas eu gostaria de ver uma coisa assim, né? Uma coisa bem parecida com o que acontece em Stardust Crusaders no JoJo's Bizarre Adventure. O Bancholeomon e o Gankomon provavelmente de cara não se gostariam tanto, até porque o Bancholeomon não vai muito com a cara dos Cavaleiros Reais também, mas eles teriam que se unir contra um mal maior, né? Um inimigo em comum, que seria o Lucemon, no caso Lucemon X, e daí seria quase como se fosse o Jotaro e o Josep lutando contra o Dio, né? E também o Jazzmon, que também estaria usando o stand dele, no caso, né? Super legal. Então, eu queria trazer essas informações para vocês, porque eu sei que, como eu disse, muitas pessoas gostam de JoJo's Bizarre Adventure, eu também gosto, e eu acho que um vídeo como esse é super legal de se fazer, de mostrar para vocês referências incríveis que foram feitas dentro de Digimon. Então, eu vou pedir aqui no final desse vídeo que vocês deixem seus comentários aí sobre tudo que eu falei aqui nesse vídeo, sobre os Digimons que fizeram referência, se vocês sabem de mais referências, de mais Digimons que são parecidos com coisas de JoJo's Bizarre Adventure. Se você não leu JoJo's Bizarre Adventure, leia. Se você leu, deixa seus comentários aí falando o que vocês acham da história, quais suas partes favoritas. Se vocês gostariam que a gente tivesse mais coisas de JoJo's dentro de Digimon, deixa seus comentários aí, seja o que for, seus comentários são muito importantes. E também, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, clica no sininho e se quiser se tornar membro do canal, clica no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, dia escolhidos! Então, deixa um abraço super carinhoso para vocês, aguardo vocês para os próximos vídeos, muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse daqui. Fui, até a próxima, tchau, tchau!